Olá pessoal, que sentar aqui no meu sofá para me sentir um pouco mais confortável falando. Eu gravei dois vídeos, na verdade, acho que dois vídeos anteriores aqui, um falando sobre as minhas razões e o porquê quero ficar um ano sem acessar as redes sociais. E o primeiro vídeo foi contando como foi o primeiro mês. Decidi gravar esses vídeos porque eu vejo alguns vídeos no YouTube de pessoas também que fizeram esse jejum aí de redes sociais. E os vídeos, tipo, é um vídeo completo. E eu queria fazer um vídeo por mês, né? Dariam 12 vídeos por ano, pra ir monitorando essa trajetória e o que foi diferente a cada mês. Porque assim, a gente não muda os hábitos em um mês, em 2 meses, é uma construção. No meu primeiro mês em redes sociais, eu comentei aqui com vocês que foi difícil, porque ainda assim eu tive algumas recaídas, eu não estabeleci outros hábitos e este é o segundo mês e estou fazendo a mesma coisa, por incrível que pareça. Nesse meu segundo mês, que foi o mês de janeiro, né? Completa um mês, agora é dia 12 de fevereiro, completa 2 meses agora é dia 12 de fevereiro que eu tô sem as redes sociais. Nesse segundo mês, eu ainda tive umas recaídas. Eu cheguei a acessar a rede social, mas não instalei o aplicativo, eu olhei pelo navegador. E assim que eu acessei, eu vi a home, não pesquisei nada, não saí olhando o perfil de ninguém e saí. Só que foi com mais frequência, eu fiz isso umas 5 ou 6 vezes. O que não anula o processo, eu estou em um processo, né? Não é só, o processo não é só 100%, tem ali a gradatividade. Não sei se é a palavra certa, mas é isso. Eu percebi o quê? Que não, eu tirei as redes sociais, mas a ansiedade continuou. E se não tem um foco para direcionar essa ansiedade, não é só as redes sociais que atrapalham o meu dia a dia, são os meus hábitos, que são hábitos que acabam me prejudicando mesmo, como por exemplo, acordar e já mexer no celular, ou ir dormir e mexendo no celular. Eu faço isso. Ai, mas tira as redes sociais, você faz o quê? Eu fico pesquisando coisa no Google, pesquisando notícia, alguma informação que eu queira saber, aplicativos de esses aplicativos que a gente assiste filmes e séries, é, Netflix, Amazon, assim. E eu decidi que neste mês eu desinstalo do celular. Inclusive, eu desinstalei e instalei algumas vezes novamente nesse período de mês. Instala, desinstala, instala, desinstala. E eu percebi que tirei as redes sociais, mas continuei no mesmo hábito, se parar pra pensar, porque a gente faz o que? Acorda, vai mexer no celular, redes sociais, tá deitado, vou ver aqui as redes sociais e pega no sono mexendo nas redes sociais. É o mesmo hábito, só que direcionado para uma coisa diferente, que é para os aplicativos de streaming. Ou seja, isso não é algo legal. E aí eu continuo, vou ao banheiro, levo o celular. Mas não tô com as redes sociais mais utilizadas, né? Instagram, TikTok, enfim. Porém, WhatsApp. Aí eu fico ali olhando status no WhatsApp, fico respondendo mensagens ou coisas que dá pra esperar, eu fico revendo mensagens, assim, é o mesmo hábito, só que direcionado para coisas diferentes. Eu estava lendo, aí durante uma semana foi lindo. Não mexi no celular ao acordar, não mexi no celular ao dormir e lia um livro lá que eu tô lendo Psicologia Financeira, lia umas 2, 3 páginas do livro e ia dormir. Ok, fiz por uma semana. Aí teve um dia que eu não fiz, pronto, caiu por terra. Eu fiquei quase um mês ali, quase um mês não, praticamente um mês todo mexendo no celular antes de dormir acordar. E eu entendi que o que eu preciso fazer para melhorar a minha rotina não é só as redes sociais em si, mas é o próprio celular. Né? A gente precisa se comunicar com as pessoas, eu trabalho online, mas tem que ter um respiro ali. Então é o que eu me propus, que é uma coisa que eu vou fazer a partir de hoje, que é acordar e não ir direto para o celular. Pelo menos levantar, usar o banheiro, escovar os dentes, trocar de roupa, me arrumar para ir para academia. Eu tô colocando o hábito de ir para academia de manhã quando eu acordo antes do trabalho, porque daí é uma coisa que eu já faço, porque se eu não for para academia de manhã antes de trabalhar, eu não vou à tarde, não vou à noite. Então eu já coloco isso para fazer de manhã, pelo menos de 3 a 5 vezes por semana. Aí tudo bem no caminho, antes de eu sair de casa para ir pra academia, verificar se tem alguma mensagem importante que a minha família ou alguém enviou, ok. E aí o que eu quero fazer também? Antes de dormir,
não usar o celular na cama. Eu posso usar o celular no sofá, posso usar o celular na mesa, na mesa, na mesinha do computador, mas não ir para a cama com o celular, porque isso acaba ativando os gatilhos e eu acabo mexendo mais no celular mesmo. Eu vou até comprar um criadinho mudo para colocar do lado da cama que eu não tenho, para deixar o livro lá e um abajur. Por quê? Porque eu percebi também, eu tava lendo mais quando eu deixava o livro próximo do meu campo de visão. Quando eu organizo as minhas coisas e deixo o livro fora do meu campo de visão, eu esqueço que ele existe ali e passo dias sem ler. Eu até coloquei um livro diário de estoicismo, que são 365 lições, né? Que cada dia você lê uma página e você reflete começa a refletir sobre aquilo que você leu, faz uma anotação, que é justamente para você ter esse hábito assim de ler uma vez por dia, de refletir sobre as suas ações, sobre a sua vida. E aí eu percebi que tinha dias que eu deixava ele mais no canto e eu ficava 2, 3 dias sem ler. Aí no outro dia que eu ia ler, no quarto dia, eu tinha que ler coisas dos 4 dias. E eu percebi que não era bom, porque realmente eram coisas que me faziam pensar. E era melhor eu ler uma página por dia do que eu ler 5, 6 páginas por dia e não absorver nada e ficar ali sem essa reflexão. Então eu percebi, tipo, eu conversando, eu acho que dá meio que pra entender a linha que eu tô querendo seguir, que não adianta a gente só tirar as redes sociais, só vou parar de assistir streaming se a gente não direciona novos hábitos, né? E aí não são hábitos grandiosos, são micro hábitos, por exemplo, como eu falei, deixar o livro no seu campo de visão. Outra coisa, horários. Eu sei que eu vou ler todo dia, mas qual vai ser o horário que eu vou ler? Eu trabalho em casa. E aí eu não defini um horário certo, tipo, vou ler antes de dormir. Se eu que me desse vontade, eu tô ali na frente do computador, tô ansiosa ali com o trabalho, com alguma coisa, eu pegava o livro e lia. Meu cérebro não entendia isso, meu cérebro não associa isso. Então, eu não tenho um horário que, nossa, eu preciso muito ler agora, porque meu horário de dormir é o horário que eu vou ler. Eu ficava fazendo coisas em horários diferentes. Então, o micro hábito não chegava nem a se tornar um hábito, porque é sempre eu dando um estímulo diferente pro meu cérebro, até nessa questão de organização diária. Eu não quero ser uma pessoa, tem que ser super disciplinado, seguir isso no extremismo, fazer todo dia a mesma coisa no mesmo horário. Não significa isso, a gente também precisa descansar, que é uma coisa que eu percebi. Queria treinar muito treinar todos os dias, treinar assim, ter um movimento, não necessariamente para academia, mas fazer uma caminhada, alguma coisa assim para completar os 7 dias da semana direto. Só que eu percebi que o nosso corpo também ele precisa descansar. Dependendo da sua estratégia ou do que você quer ali na sua vida, se eu só quero me manter em movimento, não precisa eu ir pro extremismo. Eu posso fazer pequenas coisas, como eu falei. O fato de eu já começar a treinar todo dia de manhã, e o que eu percebi nesses 2 meses, nesses 60 dias, é que realmente eu tô acostumando com isso, porque o dia que eu não treino de manhã e eu acabo não indo pra academia por consequência, eu me sinto pesada, como se faltasse alguma coisa. O meu dia parece que não rende como rendia antes. O dia que eu fico de muita preguiça, eu fico me sentindo mal, como se eu tivesse uma coisa pesada, nauseada, porque o corpo vai acostumando, porque ele tem algo que tá acontecendo ali na maior parte do tempo, né? Não todos os dias, mas na maior parte do tempo tá acontecendo ali naquele determinado horário. Foi uma coisa que eu observei com as minhas experiências, tá? Que eu tô relatando aqui as minhas experiências. Então, a questão de não direcionar o hábito, o hábito ruim que eu achava de mexer nas redes sociais para algum outro micro hábito melhor, porque são os micro hábitos que fazem os grandes hábitos. Inclusive, eu li isso no livro Hábitos Atômicos. A gente se preocupa muito em tentar mudar as coisas de forma grandiosa, mas não é necessariamente isso que vai construir hábitos bons, são coisas mínimas, que seria, no caso, o exemplo do livro, de deixar o livro no seu campo de visão ali e ter um horário específico para ler. Aí você vai construir o hábito da leitura e vai se sentir melhor porque você vai ler mais, consequentemente. Então eu observei isso. Esse mês também não foi um mês que eu posso falar assim, nossa, mudou super minha visão, meu isso. Não, porque eu estou sem as redes sociais, sem aquela questão de comparação, de ficar rolando reels e não sei o que, mas estou direcionando isso para outras coisas. E eu espero mesmo que
esse mês de fevereiro seja um pouco diferente, não vou falar 100% diferente, porque, como eu tô dizendo, o hábito é uma coisa de progressão ali, você vai construindo ao longo do tempo. E foram essas coisas que eu observei, inclusive em relação à ansiedade. Eu percebi que diminuiu um pouquinho minha ansiedade, mas eu ainda continuo muito ansiosa porque é recente. E aí deve ser por conta desses estímulos e por minha rotina estar bagunçada, eu ainda não ter estabelecido uma rotina. Então eu me sinto ansiosa e eu desconto minha frustração na comida, principalmente em doces. Tem dias assim que eu fico, 3 dias sem comer doce, aí no quarto, quinto dia. E não é porque, eu não vou comer doce, tá? É só porque eu tô ali comendo normalmente, fazendo minhas coisas e não sinto a vontade. Aí eu percebo que a minha vontade maior de comer um doce é quando eu tô muito ansiosa, nervosa, frustrada, chateada. Meio que eu tento regular as minhas emoções com uma comida gostosa, açúcar, alguma comida fast food. E eu quero migrar isso para tentar fazer alguma atividade física. A minha meta mesmo é, tô ansiosa, vou levantar, vou andar um pouquinho aqui na rua e vou respirar. Não é fazer uma caminhada, é ir na rua aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos e voltar. Ou parar, sentar, respirar fundo. É a minha meta, porque eu sou uma pessoa muito reativa. E aí, tirando as redes sociais, eu percebo isso. Eu percebi que as redes sociais, elas anestesiam a gente. Assim como o streaming anestesia a gente, o celular anestesia. Porque eu falo do termo anestesia, porque eu fazendo assim, né? Porque pra mim é realmente como se fosse uma troca, um gira-gira. Anestesia os nossos sentidos, porque, por exemplo, como eu comentei, se eu tô triste, eu quero um doce, se eu tô feliz, se eu tô com raiva, se eu tô me sentindo mal, se eu tô me sentindo ansiosa, eu acabo sendo muito reativa. E aí eu percebo que realmente a gente tenta anestesiar as nossas emoções e os nossos pensamentos com alguma outra fuga rápida, que é o pessoal fala dopamina, que libera hábitos e, enfim, que liberam dopamina de forma mais rápida, né? E aí eu percebi essas coisas. Então, assim, não tá sendo perfeito, não tá, mil maravilhas. Fiquei 2 meses em redes sociais, nossa, eu evoluí, sou outra pessoa. Nada disso. Porque a gente tira as redes sociais nesse primeiro momento e a gente vai percebendo as coisas que estavam ali, que a gente tava anestesiando e tava assim, ó. Sabe? Limpar a casa e varrer, o famoso dito popular, limpar a casa e varrer a sujeira pra debaixo do tapete. Bem, espero que o mês que vem seja um pouquinho melhor. E é isso. Beijos!